Quarta-feira, 27 de dezembro de 2023. BR-414. Entre ferragens e destruição, o som da vida. Tem uma criança viva aqui, ó. Vamos tentar tirar ela aqui. Em 2023, escolas como alvo de ataques e violência. 8 de janeiro, o ataque concreto à democracia brasileira. O clima em colapso. Guerras, conflitos e o som do terror. Além de Israel, 2023 registrou 5 países em guerra. Em Anápolis, exemplo de força e luta pela vida. A jovem Thaís Medeiros de Oliveira ficou 7 minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio após cheirar pimenta e ter uma reação alérgica severa. E desde fevereiro, com esperança e fé, Thaís luta para vencer. Apagão. Anápolis, 25 estados e o Distrito Federal ficaram sem energia elétrica. Nos Estados Unidos, um brasileiro fugitivo. Na Europa, um brasileiro herói. Na saúde, o fim da emergência global de Covid-19 e o primeiro transplante de olho do mundo. No esporte, o escândalo das apostas. Dentro e fora de campo, o racismo como tentativa de reprimir atletas negros de alto nível. No trânsito de Anápolis, crime. Irresponsabilidade. Você bebeu só cerveja ou pinga também? A cervejinha tenta o outro ficar de boa. Entendi. Então a gente vai ver aqui que o senhor tá de boa mesmo. Mas eu acho que o senhor não tá de boa não, o senhor tá de bem ruim, viu? Tá bem ruim. Nossa senhora, deu 1,14. O senhor tem noção que isso daí é quase 4 vezes o que é embriaguez? E o senhor tá dirigindo esse carro dessa forma? O senhor não acha que é perigoso? 2 motoristas, um deles era uma mulher, outro homem, que estavam nus durante a abordagem e estavam indo para motel, segundo, já praticando preliminares de sexo dentro do veículo. Foram presos em flagrante que os 2 também estavam embriagados. Uma delas, a passageira, foi presa também por desacatar os policiais, por oferecer sexo para deixar de formalizar a prisão em flagrante. E o ano termina com o anúncio de avanços e de uma Anápolis cada vez mais inteligente. Também tive uma reunião particular com o dono de uma empresa, uma das maiores empresas da China, de fibra ótica, que já definiu também que vai abrir a empresa no Brasil. Eu consegui mostrar para ele, consegui dizer para ele do que nós temos de incentivos, os incentivos no que diz respeito à tributação, os incentivos no que diz respeito à área da mão de obra, que é uma mão de obra qualificada e barata, da segurança da nossa cidade. É muito importante eu falar isso. E é isso aí pra gente, pro governador Ronaldo Caiado e aqui pra cidade de Anápolis, o prefeito Roberto Naves, é muito tranquilo. Em 2023, o mundo registrou o maior número de guerras concomitantes desde o fim da Guerra Fria. Milhares de vidas foram impactadas pela violência armada e por crises humanitárias silenciosas. O Brasil revelado em números.
Dados do censo divulgados este ano mostraram um país mais envelhecido e mais feminino. E Anápolis não atingiu 400 mil habitantes e segue como a terceira mais populosa de Goiás e a segunda maior economia do estado. Inteligência artificial, cada dia mais presente no nosso dia a dia. Especialistas ainda divergem se modelo de funções mentais humanas é aliado ou ameaça. Tema será destaque no Dia Mundial da Paz, em 1º de janeiro. Incêndios sem precedentes, temperaturas negativas a recordes e onda de calor extremo fez de 2023 o ano mais quente em 125 mil anos. Quase 6 milhões de brasileiros foram afetados pelo impacto das chuvas e das secas em 2023, incluindo mortes, desalojamentos e perdas econômicas. Turismo espacial e subaquático. Viagens fora da rota disponíveis apenas para ricos. E a diferença de atenção entre a busca por tripulantes bilionários e de imigrantes vítimas de naufrágio na Grécia provocou reflexão. E uma iniciativa global chegou ao Brasil para testar a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho para 4 dias semanais. O que você escolheria? Ficar sem trabalhar às sextas ou folgar toda segunda-feira? Em 2024 chega para renovar as esperanças de paz no mundo, nas escolas, no trânsito, no clima e, sobretudo, na responsabilidade das ações humanas e individuais que refletem nessas e nas demais áreas da sociedade. Idosos e vulneráveis. Em 2023, o número de golpes contra pessoas idosas cresceu mais de 70% no país em comparação com o ano passado. Em Anápolis, o aposentado Florismundo, de 78 anos, foi uma das vítimas. Na frente da loja ali, me deu um papel, sabe? Que estava dando a cesta e um vaso gás. Aí minha mulher estava no banco. Fui lá chamar ela para recebeu. Aí nós atravessamos a rua, sabe? Da Bom Jesus. O homem na frente pegou o papelzinho dele, né? Do banco dele. E o dinheiro deu para ele, sabe? O dinheiro na época eu desconfiava, mas não desconfiei. Antes ainda entregou de 1.300. Eu entreguei na base de quase 500. 470 por aí, entreguei. Vai passar um mês devagar, né? Porque não é que faz, né? Que não deu no oito, não dá conta de trabalhar, né? Vulneráveis às situações de violência, desrespeito e falta de empatia, o Brasil ainda não reconheceu que em menos de 10 anos terá a 5ª população mais idosa do mundo. Só dei rindo e entregou o papel para mim e eu pronto. Aí eu atravessei para o outro lado, para outra calçada, que é a farmácia do outro lado, de frente à Praça Americana, e atravessei para lá e encontrei o outro. O segundo. E falou para mim lá que era um auxílio do governo, que esses eram auxílio do governo. Aí o terceiro, que foi junto comigo, acompanhando eu, falou que é direito do governo. Aí eu falei assim, eu vou entrar aqui na farmácia primeiro para me pegar. Não, você tem que ir lá primeiro lá, que hoje é o último dia, né? Está lá esperando a senhora. Eu disse, estou esperando porque o quarto estava lá esperando. Aí ele falou assim, aí eu falei assim para ele, eu então perguntei a ele, falou assim, será que eu devo confiar nesse cara, entregar meu dinheiro para ele? A senhora tem que confiar desse jeito. E a Bessona aqui confiou. E uma cena lamentável repercutiu este ano. Uma mulher prestes a completar 45 anos foi alvo de chacota por 3 estudantes de uma universidade particular de Bauru,
em São Paulo. Patrícia Linares começou a estudar em 2023 e, por causa da diferença de idade em relação aos colegas, foi vítima de discriminação. O etarismo é o preconceito baseado na idade e pode impactar a saúde, o desempenho cognitivo e a qualidade de vida das pessoas. Gente, quis do dia, como desmatriculou um colega de sala? Ela tem 40 anos, né? E eu quero saber. Era pra estar aposentada. Realmente. Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Não tem, eu tenho essa opinião. Não sabe? Ai, julgada. Acho que a professora é o Google. Nossa. Em Anápolis, o ano começou com fortes chuvas. Cerca de 50 milímetros em apenas 2 horas fizeram o córrego das Antas transbordar e causar estragos em fevereiro. Em abril, o CIMEGO, Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, registrou na cidade 48 milímetros em apenas 30 minutos. Pontes foram danificadas e moradores dos setores Maracanã, Santo André, Residencial Flamboyant e Vila Brasil ficaram com acesso prejudicado. As pontes da Avenida Belo Horizonte, no bairro Santo André, da Rua 2, próximo ao Parque da Matinha, e da Avenida Independência, no Residencial Flamboyant, foram liberadas em novembro e dezembro após uma série de adiamentos e atrasos. Em outro ponto, como na Rua Erasmo Braga, na Vila Brasil, a obra segue em execução. E uma obra aguardada pela população e que integra o programa Anápolis Investe deve iniciar em 2024. A construção do viaduto do Recanto do Sol foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e prevê um investimento de 35 milhões de reais. Ao longo de 2023, você ouviu por diversas vezes aqui na São Francisco que problema seu é problema nosso. E assim foi a atuação da São Francisco ao longo de todo o ano. Um jornalismo de proteção e de defesa da democracia. Um jornalismo guardião do interesse público nos 4 cantos da cidade. Aqui na São Francisco, a informação não para. E esse rapaz que anda aos 4 cantos da cidade, repórter Victor Santos. Qual a informação de momento, Victor? É falta d'água, Jonathan. Infelizmente, falta d'água. Nós estamos no Residencial Summerville, na Avenida Gomes de Souza Ramos. E não é a primeira vez não, a gente já ficou até 5 dias sem água. Inclusive, eu tô com 2 recém-nascidos em casa. Teve um que saiu da UTI essa semana e ele é acostumado, 3 banhos ao dia. Tá num choro lá em casa pra banhar e não tem água. A gente tá sem água na torneira pra nada, nem pra lavar as mamadeiras, que eles mamam na mamadeira, não tem o leite. Tô no desespero que a gente não sabe o que fazer. O nosso talão tá chegando e bem alto, né? Um jornalismo presente e implacável. Na verdade, a paciência deste que vos fala já esgotou com a Saneago. Teve um problema com a doutora. Gente, é só ter cuidado. Meu Deus do céu, desde segunda-feira, a dona Camila conversou com o Victor Santos. Tá com um recém-nascido, o menino saiu da UTI, não tem água pra lavar uma mamadeira. A população pede o básico, água de qualidade dentro de casa. Ninguém tá pedindo água de graça. E aí fica essa buraqueira na cidade inteira, corta a cidade nos 4 cantos e ainda falta água. Tem água lá no reservatório, mas e na torneira da dona Camila, do seu João? Tem água? Não tem. Então, é ter cuidado e ter celeridade. Desde segunda-feira, hoje é quinta-feira, dia 22 de junho. E uma demora toda para consertar uma adutora? Gente, tá de sacanagem com a população. Desculpa aqui a sinceridade. O jornalismo que você confia com informação de interesse da sociedade anapolina. O jornalismo que tem compromisso fundamental com a verdade para tornar visíveis os fatos e exigir prestação de contas dos detentores dos poderes.
seja no legislativo ou no executivo. Porque parece-me que a parte mais interessada em realizar esse trabalho é da empresa contratada e licitada e não da população que paga. Se o prazo existe contratualmente e essa liberdade existe para a empresa, da próxima vez faça-se um contrato com um prazo muito mais reduzido para que o trabalho seja célere. Portanto, qual é o motivo para esse adiamento? Essas empresas estão sendo pagas e muito bem pagas para realizar um trabalho e entregar no tempo certo. Se o tempo certo é longo, já há um erro de origem, porque quem paga precisa ter rapidez para receber aquilo que está comprando. E serviço público, ele não é qualquer coisa. Não tem concorrência, mas precisa ter rapidez para entrega. Diversidade de opinião. Informação em tempo real. Plantão Jornalismo São Francisco. A notícia em cima da hora. Plantão. Informação em primeiríssima mão agora, 8h41 no São Francisco News. Eu falava nas ocorrências. Já temos as primeiras informações. Acontece agora a operação policial denominada Transferência Fraudulenta. Análise precisa. Hoje no Brasil, o Brasil está sendo vilipendiado pelo Banco Central. A taxa de juros está exageradamente alta. O Brasil deve algo em torno de 6 trilhões de reais. É com T de tatu e de tapioca mesmo. E um ano após o início da guerra entre Ucrânia e Rússia, os impactos humanitários e econômicos continuaram a preocupar e a refletir no nosso dia a dia em 2023. A gente fala que quando isso acontece, o mundo pode ter uma crise. Primeira coisa, uma crise de oferta em alimentos. Então, provavelmente, nós teremos menos alimentos circulando ali, menos alimentos sendo produzidos, nós temos campos de alimentos sendo bombardeados. Então, lembra, lei da oferta e demanda. Quando diminui a oferta, os preços tendem a subir. Nós temos ainda uma produção muito grande ali de energia, seja energia vinda diretamente do petróleo ou do gás natural. Então também os custos de energia podem subir e que indiretamente pressiona o preço dos combustíveis numa bomba aqui no interior de Goiás. E foi isso que aconteceu. Os preços subiram e viraram rotina. Jonathan, a coisa não tá fácil não, viu? Quando a gente pensa que vai cair um pouco, a gasolina sobe novamente. Eu traria ali aquela música de Solevante Soleni. As coisas estão subindo, estão virando a rotina. Trabalho o mês inteiro pra gastar com gasolina, porque não tá fácil. As coisas estão subindo, tá virando uma rotina. Trabalho o mês inteiro pra gastar com gasolina. Trabalhando o mês inteiro pra gastar com gasolina, como já dizia Solevante e Soleni. Em 2023, a Fundação Frei João Batista Vogel realizou o primeiro encontro da Rede 2. Despertar de oportunidades e empatia, formada por profissionais, entidades, empresas e instituições que mais contribuíram este ano. A peça que completa foi o tema do encontro. O evento de oficialização da Rede 2 homenageou parceiros e oportunizou novas conexões. A rede une organizações e conecta marcas a projetos socialmente responsáveis, produzidos pela Fundação Frei João Batista Vogel. Em Anápolis,
O desespero de uma mãe ecoou na cidade. Ah, meu Deus, deixaram a minha filha morrer na minha mão! Eu sabia que a minha filha estava mal! Ai, Jesus, ressuscita minha filha! Renata da Silva Bezerra, de 24 anos, viu a pequena Maria Alice, de apenas 5 meses, perder a vida nos próprios braços, na UPA pediátrica de Anápolis. Segundo Renata, a filha deu entrada na unidade com febre e vômito, recebeu a receita de um antialérgico e foi liberada. Minha filha era tudo pra mim, tudo. Agora eu tenho que chegar em casa e ver os irmãozinhos dela lá e dizer que minha filha não vai voltar. Não sei o que eu vou fazer, porque eu parei a minha vida pra cuidar dela e eles tiraram ela de mim, isso foi a verdade. Eles fizeram foi tirar, porque teve chance, ela chegou lá, ela ainda não tava tão mal. Mesmo que estivesse na UTI, se eu tivesse feito o atendimento de urgência, ela não tinha falecido. Eu falo isso porque eu fiquei com ela das 9h30 até de madrugada. Eles teve tempo suficiente para descobrir ou então para encaminhá-la para Goiânia, porque não fizeram nada. Fizeram nada. Nada. E agora entrega minha filha assim, e eu tenho que ir para casa. E fazer o que agora? Agora eu vou fazer o quê? Minha filha teve todas as possibilidades de estar viva. Teve todas as possibilidades. Eu mandei o pai dela pra casa achando que eles iam atender ela. E agora eu entrego ela assim pra ele, sem saber como. Eu não sei o que eu faço agora, minha filha. Renata e uma testemunha alegaram omissão. Eu sou mulher de mentira. Na hora que a senhora chegou aqui, ela foi atendida? Na hora que eu cheguei, ela já estava aqui com a menina nos braços e chorava e pedia socorro e não. Inclusive, minha netinha está aqui, então eu já falei para ele, traga notícia para mim, porque a hora que acontecer, o caso que aconteceu com ela, não adianta mais. Não adianta. Não adianta dizer que não foi omissão, eu não entendi mais. Essa mãe chorou, essa mãe implorou. E ele fazia não. A mãe que foi lá, viu essa mãe, ela implorou. E a dor dessa mãe tá me doendo dentro de mim, porque eu vi ela chorar, eu vi ela pedir socorro. E ninguém deu. A menininha nos braços dela, pra depois entregar a menininha morta. Em nota à Rádio São Francisco, a UPA pediátrica informou que a criança apresentava queixas de febre e vômito, que foram feitos exames que não constataram alteração. Foi medicada para os sintomas e liberada. Já a FUNEV, Fundação Universitária Evangélica Gestora da Unidade, explicou que a criança recebeu atendimento imediato e que todos os protocolos foram seguidos. Após 3 anos sem a realização do tradicional Portões Abertos devido à pandemia e obras na base aérea de Anápolis, o evento reuniu em setembro cerca de 55 mil pessoas. A volta dos Portões Abertos foi anunciada pelo coronel aviador Renato Leal Leite, comandante da base aérea de Anápolis, em entrevista ao São Francisco News, meses antes, no dia 29 de julho. São Francisco FM, a caminho das urnas. Voto consciente é democracia. Voto consciente é democracia. A deputada estadual por Goiás, Vivian Naves, do Progressistas, e o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, do Republicanos, foram inocentados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. A ação do Ministério Público Eleitoral pedia a cassação do diploma de Vivian e a inelegibilidade dela e de Roberto pelo período de 8 anos. De forma unânime, o Tribunal Eleitoral reconheceu
não haver provas suficientes de abuso de poder. A denúncia feita em dezembro de 2022 teve como base o depoimento de 2 testemunhas que atuaram como servidores da Prefeitura de Anápolis. Nós sabemos realmente que nós fazemos um trabalho sério, que nós fazemos um trabalho qualificado, que a Vívia percorre os 4 cantos da cidade, que ela conhece as mães pelo nome, que ela realmente cuida das crianças. Então a eleição dela foi graças ao trabalho dela, não foi por causa do marido que ela tem. E isso mostra para a população anapolina, que tem muitos veículos, que tem muitas pessoas que só querem o mal da cidade e que ficam por conta de fazer fake news, de fazer falso denuncismo, mas a verdade sempre prevalece e nós temos muita tranquilidade no que diz respeito a isso. dia 25 de setembro, segunda-feira, BR-414. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pega minha filha aqui. Esperar o resgate. Me ajuda, meu Esperar o resgate. Não, gente, pelo amor de Deus, pega minha filha. Ai, minha perna. Senta aí, fica quieta aqui, ó. Ai, minha perna. Tem uma criança viva aqui dentro, ó. Tem uma criança viva ali dentro, mexendo. Oh, ligou pro bombeiro alguém? Oh, Jesus amado. Vamos ver se a gente consegue tirar ela. Meu Deus do céu. Meu Deus. O som da vida em um cenário de destruição em um acidente que envolveu 18 veículos na BR-414 entre Anápolis e Corumbá de Goiás. Segundo testemunhas, o trecho estava em meia pista, no sistema pare e siga, quando uma carreta carregada de calcário não conseguiu frear e atingiu os veículos. Maria Flor, de 6 anos, Lucivânia Marcelino, de 48, Valdeni Miranda, de 52 e Hermes Avelino, de 65, morreram no acidente. Em meio ao cenário de destruição, de carros retorcidos e ferragens espalhadas pela via, 2 milagres. Os irmãos Luiz Augusto, de 5 meses, e Davi Lucas, de 3 anos, sobreviveram ao acidente. Os avós maternos das crianças, Lucivânia Marcelino e Valdeni Miranda, ambos de Iporá, morreram no acidente. O engavetamento na rodovia deixou 4 mortos e 16 feridos. E após 51 dias de internação, as gêmeas siamesas Valentina e Eloá deixaram o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente em Goiânia. A cirurgia de separação, que durou mais de 15 horas, foi realizada em janeiro pelo cirurgião pediátrico Zacarias Calil e mais outros 50 profissionais. A cada novo exame neurológico com normalidade, uma comemoração. Ainda na UTI, Valentina e Eloá dançaram hits do cantor Zé Felipe e se deram as mãos pela primeira vez após a separação no primeiro domingo de fevereiro. O momento entre as irmãs emocionou toda a equipe médica, segundo o médico Zacarias Calil. Isso lá tá amarrado, lá ele apanha direto, entendeu? Mas bate nele, o Cris bate direto, entendeu? Aí o meu Michael, o Cris manda todo mundo lavar roupa, lavar a casa, entendeu? Lava um monte de coisa, entendeu? Aí fecha nós aqui de tarde. Levar? É Jesus! É a polícia.
É por isso. Jesus mandou nós para libertar vocês, vamos? Ei, Deus. Quem que te amarrou? Os monitor. Os monitor que te amarrou? Eu vou pra minha casa, policial. Jesus nos mandou para libertar vocês. A Polícia Civil resgatou mais de 100 pessoas que viviam em cárcere privado e sofriam tortura em 2 clínicas clandestinas em Anápolis. As vítimas eram trancadas em ambiente insalubre, com alimentação precária, sem medicação e sem acompanhamento médico ou psicológico. Em entrevista à Rádio São Francisco, o delegado Manuel Vanderick classificou o local como um campo de concentração. O casal de pastores Ângelo Mário Klaus Júnior e Suelen Amaral Klaus foi indiciado por tortura, sequestro e cárcere privado. Vou falar como delegado, porque se eu falar com o Manuel Vanderick eu vou chorar, vai ficar feio. O que a gente viu é desumano. Assim, eu tô na polícia tem 15 anos. A gente já viu muita coisa. Idoso amarrado, espancado. A gente percebeu um cenário, para mim, pior, porque a pessoa com deficiência intelectual que não é medicada e que está amarrada e naquele ambiente insalubre, quente, fedido, ela tem o seu mal, essa patologia muito potencializada. Quando a gente soltou eles do quarto para levar para uma área comum até a saúde mental chegar no município, alguns pularam na piscina, batiam a cabeça na parede. Então a gente percebeu que o quadro deles piorou muito. Então eu quero acreditar que as famílias pagavam um salário mínimo crentes de que eles estavam recebendo um tratamento. Eu quero acreditar que eles foram enganados, porque o que eles eram submetidos ali era desumano. Nem a cadeia pública tem um tratamento daquele jeito para os presos, para quem matou, para quem roubou, para quem cometeu outros crimes. Jonathan, como pessoa, eu acho que eu nunca vi algo tão triste. Isso me tirou o sono. O Jardim Lusitano é um dos bairros mais antigos de Anápolis. Apesar de ter sido lançado há mais de 50 anos, o setor recebeu rede de água somente no fim do ano passado, em setembro. E os moradores iniciaram o ano sem água. Tem gente aqui que tá tomando banho e bebendo água de chuva. Só que eles desligaram a água, aí disse que nós não tá sabendo que se foi hidrômetro, que eles desligaram a água não sei por quê. E tem gente aí sem água, porque a cisterna deles tá seca. Foram 90 dias usando água da chuva para tomar banho e fazer comida, segundo o relato do senhor Cleiton Vicente, que falou com a reportagem da São Francisco. Em nota à emissora, a Saneágua explicou que as obras do sistema de abastecimento que beneficiam o setor estavam em fase de conclusão e que aguardava as últimas adequações da empresa contratada para iniciar o recebimento das redes. A Saneágua afirma que tem atuado para sanar problemas como esse. Em 2023, segundo dados, o investimento foi de 191 milhões de reais em comparação com o segundo trimestre de 2022. O resultado acumulado do semestre, segundo a empresa, chegou a 232 milhões de reais. Um crescimento que representa 75,35%. Em 2024, a perspectiva é de que o acesso à coleta de esgoto em Anápolis alcance 93% dos habitantes. Atualmente, 84% são atendidos. Assim, a expectativa é de que esse número ultrapasse a meta estipulada para 2033 pelo marco legal do saneamento básico, que é de 90%. E aí eu lembro bem dessa mãe, no dia que a fisioterapeuta falou assim, vamos entubar ele.
Aí a minha colega, que era técnica, que estava com ele, falou assim, vamos. A gente foi, estubou o bebê e essa mãe chegou na visita. Ela ajoelhou a UTI inteira, atravessando a UTI, agradecendo a Deus, porque ele foi um milagre. Eu acho que Deus não dá nenhum fardo se a pessoa não consegue carregar. Se a pessoa vai passar por aquilo, algum propósito de Deus na vida tem. Ou é para edificação da fé, ou é para trabalhar em alguém na família. Dentro do ambiente em que os bebês prematuros lutam pela vida, milagres acontecem. Mas eu acho que o principal foram umas gemelhares que ficaram com a gente. Uma ficou 40 minutos em parada. Aí quando a doutora já ia desistir, ela voltou. 40 minutos? 40 minutos de parada. Para um bebê isso é muita coisa, né? Este ano conhecemos exemplos de fé. Os milagres da vida. Eles acontecem quando essa é a vontade de Deus, em que Ele revela seu poder de maneira especial. Assim como Deus fez milagres nos tempos da Bíblia, Ele tem poder para fazer milagres hoje em dia. É um olhar diferente, A Santa Casa tem um olhar diferente. Eu acho que desde a sala de parto, eu acho que é diferente. Eu tive meus 3 filhos na Santa Casa, né? Mas eu tive experiência em outro hospital e não achei que era a mesma coisa. A UTI parece que não era o mesmo ritmo. Eu acho que todos os dias acontece milagre ali. Eu acho que todos os dias acontece milagres. Eu percebi que eu fui escolhida por Deus para cuidar. Por isso que eu peço sempre para Ele me capacitar. Então, não só na minha profissão, mas acho que em todas as profissões, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na vida da gente, o resto não precisa de ter medo, que vem com um piscar de olho. Os relatos de milagres na UTI neonatal da Santa Casa de Anápolis são da técnica de enfermagem Tatiane Silva Souza. E a matéria completa você pode ouvir no Pod 97 FM, que é o podcast da Rádio São Francisco, no Spotify. Uma rampa desabou em um festival de música no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e deixou 60 pessoas feridas. De acordo com a Polícia Civil, a montagem da rampa foi precária e feita de maneira inadequada. Uma das vítimas, a estudante Giovana Moreira Salerno, de 20 anos, perdeu a fala e quase todos os movimentos. Segundo disse o advogado da família, à Rádio São Francisco. Graças a Deus eu consegui sair da escola, mas olha, sendo horrível, gente. Tudo começou quando a gente ouviu um disparo no corredor, a gente tava de lavada, a gente ouviu um disparo, a menina da minha sala foi fechar a porta, na hora que ela fechou a porta, a minha sala é a primeira do corredor, o menino veio e colocou o pé e já começou a atirar, e ele começou a atirar, tipo, essas armas que disparam uma vez, você carrega, dispara outra vez, você carrega, sabe assim? E aí quando ele disparou, ele acertou em alguém da minha sala, eu não consegui ver quem. E aí eu não sabia o que fazer, eu só abaixei minha cabeça e pedi pra Deus me livrar do mal. Pedi pra Deus me fazer invisível. E aí ele mirou na minha cara e ele não conseguiu disparar. E aí que eu vi que isso era verdade mesmo e eu comecei a sair correndo. Na hora que eu saí correndo eu vi uma menina morta no chão da escada. Todo mundo pisando nela, todo mundo caindo numa poça de sangue. E aí eu não sabia o que fazer. Mas graças a Deus eu tô bem, foi coisa de Deus mesmo. Porque ele mirou na minha cara, ele tentou disparar e o disparo não saiu. E na hora eu não tive reação nenhuma, eu só sabia agradecer a Deus pela minha vida. O relato de uma sobrevivente de ataque a tiros em Sapopemba, na zona leste de São Paulo, descreve o medo, o pânico e a insegurança vividos nas escolas do país este ano. Goiás,
São Paulo, Maranhão, Amazonas, Ceará, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina registraram ataques e invasões em 2023. Desde 2002, segundo estudo do Instituto Sou da Paz, 49 pessoas morreram em ataques e diversas ficaram feridas. Dos 22 anos analisados, em 12 não houve nenhum ataque em escolas. Desde 2019, a incidência tem aumentado e em 2022 e 2023 chegou a patamares mais elevados. Segundo especialistas, não há como apontar uma causa única para o problema. A sociedade como um todo está inserida nos fatores e que um dos caminhos para a paz nas escolas é a própria educação. E o tema foi uma pauta de série de entrevistas no São Francisco News em 2023. E seguiremos com esse nosso compromisso, a mensagem da paz e do bem para 2024. O que seriam dias de férias na Europa virou pesadelo para as goianas Jeane Pauline e Cate na Bahia. Elas foram presas injustamente horas antes do desembarque em Berlim, capital da Alemanha, acusadas de tráfico internacional de drogas. O sonho de viajar 20 dias pela Europa acabou em prisão no dia 5 de março. Criminosos trocaram as malas das goianas por bagagens com droga no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Por carta, Cate na Bahia relatou que elas ficaram 4 horas algemadas pelos pés e pelas mãos, como se fossem criminosas, que foram obrigadas a entregar todos os pertences, passaram por revista íntima e foram humilhadas. Pela manhã, nós fomos para uma audiência com um juiz e sempre algemadas, acorrentadas pelos pés. Eu não tinha contato com a Kátia e instantaneamente o juiz já decretou a nossa prisão. Então eu faço uso de medicamentos contínuos por toda a vida e isso me foi tirado. É uma batalha diária para manter essa saúde, uma vez que isso tudo me foi negligenciado. E acordar aqui todos os dias é uma tristeza profunda. É devastador. 38 dias depois, alívio. Obrigada por tudo, Brasil. Nós temos simplesmente muita gratidão por toda a generosidade, orações que vocês nos mandaram. Essa energia chegou até nós, ficamos firmes aqui. 6 investigados foram presos pela Polícia Federal por enviarem cocaína para o exterior, trocando etiquetas de bagagens no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Brasília, 8 de janeiro de 2023. 1h. Bolsonaristas deixam o acampamento na frente do QG do Exército e caminham, escoltados pela polícia, rumo à esplanada dos ministérios. O relógio marca 2h40 quando o primeiro grupo terrorista chega à barreira de proteção da Praça dos Três Poderes. 4h24. A cavalaria da Polícia Militar do Distrito Federal marcha apressada sob vaias de bolsonaristas radicais em direção ao Congresso Nacional. O mundo estava prestes a testemunhar uma série de ataques à democracia e à história do Brasil.
Golpistas invadiram e depredaram as sedes do Executivo, Legislativo e do Judiciário. Criminosos quebraram vidraças e móveis, vandalizaram obras de arte e objetos históricos. Invadiram gabinetes, rasgaram documentos e roubaram armas. Entre homens, mulheres, jovens, adultos e idosos, um por um. 2.151 pessoas foram presas em flagrante a partir do dia 8 de janeiro em Brasília. Os frades da província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil lançaram em outubro o livro História, Raízes, Celebração, que comemora os 80 anos da chegada dos frades franciscanos em Goiás, Tocantins e Distrito Federal. No livro, que pode ser baixado gratuitamente pelo site da São Francisco, fotos históricas em preto e branco dividem espaço com imagens de alta resolução em uma verdadeira caminhada pelos últimos 80 anos de contribuições franciscanas na educação, saúde, caridade e fé. A história, a gente pensou assim, vamos tentar relatar um pouco, a partir de fotos e escrito, um pouco da história dos frades, as caminhadas das diversas comunidades, diversos serviços, né? E as raízes, assim, olhando aquelas coisas mais assim, os testemunhos das pessoas também que impactaram com a vida dos frades. Aqui em Santana, por exemplo, Tereza Cristina, sim, é um grande nome aqui da nossa comunidade, né? O exemplo de vida e tudo isso, ela deu um testemunho muito bonito. Então, cada pessoa participou desse momento, ou tanto o momento histórico como as raízes, resgatando principalmente a presença no Tocantins, porque antes era um estado só, né? Então nós estamos desde o início de Brasília, do início de Palmas, do início aí de Goiânia, quer dizer, nós estamos assim nas capitais praticamente com essa história dos frades junto, construindo junto. Depois das celebrações dos 80 anos, eu acho que o grande marco foi a presença do ministro geral, sem dúvida, agora conosco, né? Quando ele veio fazer a visita e celebrou na matriz de São Francisco. Como citou o ministro provincial da província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil, Frei Carlos Antônio, o ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, Frei Máximo Fussarelli, o sucessor de São Francisco de Assis, retornou ao Brasil em setembro e visitou as instalações das rádios São Francisco 96 FM e a sede da província do Santíssimo Nome de Jesus, em Anápolis. Vim ao encontro dos irmãos frades aqui no coração do Brasil. Os frades celebram 80 anos da sua presença em Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Aqui encontrei também o trabalho da Fundação, um trabalho pela comunicação, pela evangelização e também para chegar a muita gente, para difundir uma mensagem de paz, de bem e, posso dizer, um mensagem educativo. Agradeço o trabalho dos frades, dos colaboradores, de todos os que permitem à Fundação de trabalhar ao serviço de muita gente aqui em Anápolis, aqui em Goiás. Durante a campanha Maio Laranja, mês dedicado ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, a Fundação Frei João Batista Vogel se uniu a parceiros da Rede DOI e promoveu ações pedagógicas com o objetivo de conscientizar pais, crianças e entregou mais de 1.000 unidades da Almofada Legal. Em formato de brinquedo, o instrumento educativo indica com uma imagem do corpo humano os locais onde a criança pode ou não permitir que outra pessoa a toque. A Almofada Legal foi criada pela advogada e especialista em direitos humanos Daniele Nava. Então essa almofada não fica restrita a um,
mas normalmente a 10, 15 pessoas. Nós atingimos a família e muitas vezes os colegas da sala de aula, os amigos e vizinhos. E é uma forma da gente poder aumentar, ampliar esta rede de proteção. Essa almofada legal é o modo mais lúdico de poder estar frente às crianças e dando o nosso recado, a nossa alegria de poder protegê-las. Ao repórter Jonathan Cavalcante, a recepcionista Valéria de Jesus Barbosa, de 49 anos, contou como superou os traumas após ser estuprada quando criança. Eu sofri muito com isso. Eu casei, eu estava com 28 anos e eu passei por isso com 5 anos. Sim. Então eu sofri muito. A minha infância, a minha adolescência foi muito sofrida, né? Ter medo de tudo, de todos. Hoje eu sou feliz. Eu, através do que eu passei, eu pude ajudar outras mães, incentivar outras mães a saber assim, ó, se isso acontecer, saiba lidar. Não esconda, lute, levante a cabeça, saiba que tem quem vai te ajudar. Luiz Antônio da Silva foi acusado, já com denúncia recebida. O Israel Santos Barbosa, já com denúncia recebida. Cristiano Mamédio da Silva, também esse já com júri pronto. O Bruno Henrique da Silva e o Lucas Medeiros de Oliveira. Todas essas pessoas irão a júri, se não neste próximo ano, a maior parte já no ano agora de 2024, no máximo em 2025. 2 desses aqui estão presos por crimes cometidos com deliberada consciência do poder lesivo, que é dirigir embriagado com uma arma na mão, um carro ou qualquer outro veículo automotor. Essas as 5 pessoas que cometeram crimes de trânsito em Anápolis e que vão à júri popular em 2024 e 2025. Em Anápolis, com o alto índice de motoristas presos por embriaguez ao volante e a soma de mortes no trânsito, o Ministério Público fixará, a partir de janeiro de 2024, o valor mínimo de R$5.000 para o acordo de não persecução penal. Os nomes e a informação foram divulgados pela promotora Adriana Marques Thiago, titular da 18ª Promotoria de Justiça de Anápolis. Precisamos de conscientização sobre o trânsito, que a cada dia mais se torna mais preocupante, independente do horário, na cidade de Anápolis. Mortes, lesões, crimes estão sendo praticados. E a própria promotora, nessa coletiva de imprensa, disse: quem bebe e assume o volante também é e deve ser considerado um criminoso ou uma criminosa. Na segunda edição do projeto Um Sonho de Natal, Adote uma Cartinha, mais de 1.000 crianças foram atendidas. A ação da Fundação Frei João Batista Vogel conectou doadores a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social de Anápolis e Campo Limpo de Goiás. A realização do projeto foi possível graças às instituições integrantes da Rede DOI, Despertar de Oportunidades e Empatia, que apoiam e cooperam com as ações sociais da instituição. Mais de 150 parceiros já passaram pela comunidade e contribuíram ativamente com a execução de cada projeto. Um tríduo jubilar celebrou os 25 anos de episcopado do bispo da Diocese de Anápolis, Dom João Wilk. As celebrações foram realizadas nas paróquias São Benedito, São Francisco de Assis,
Santuário Santo Antônio e Catedral Bom Jesus. Caminhar juntos com Deus, que cuida de nós, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Ele é o Senhor da nossa história. A juventude passa, a idade adulta passa, chega a velhice e a vida passa, né? Mas fica aquele bem que nós deixamos, o amor que nós plantamos. Isso permanece. Em outubro, Dom João Wilke passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor na bexiga. Em comunicado, a Diocese de Anápolis informou que tudo ocorreu bem e pediu oração pela restauração da saúde do bispo diocesano. Em janeiro, uma missa celebrou o jubileu de prata sacerdotal e os 3 anos de ordenação episcopal do bispo auxiliar de Anápolis, Dom Dilmo Franco de Campos, que completou 25 anos de sacerdócio no dia 10 do primeiro mês do ano. « 2023 começou com despedidas. Senhor, eu te amo. Em italiano, essas foram as últimas palavras do Papa Emérito Bento XVI. Joseph Ratzinger morreu no dia 31 de dezembro em um mosteiro do Vaticano aos 95 anos. O funeral foi presidido pelo Papa Francisco em 5 de janeiro na Praça São Pedro, no Vaticano. Em vida, o pontífice falava dos muitos motivos que tinha para agradecer. Um deles foi por Deus tê-lo guiado ao longo de sua jornada e expressou agradecimento aos pais que lhe deram a vida em um momento difícil. Sua Majestade, o mundo rendeu homenagens ao rei do futebol. O corpo de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, foi sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica em Santos, litoral de São Paulo, no dia 3 de janeiro. O lendário ex-jogador brasileiro morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. Pelé lutava contra um câncer de cólon. Dos campos também se despediu o ex-jogador Roberto Dinamite, principal ídolo da história do Vasco da Gama e maior artilheiro dos campeonatos brasileiro e carioca. Dinamite morreu aos 68 anos, vítima de câncer no intestino. Através do olhar atento, entusiasmado e curioso de Glória Maria, nós, brasileiros, testemunhamos a história. Viajamos por diferentes países e vimos as mudanças do país e da própria TV. Ela, Glória Maria, ela desbravou o mundo e nos levou. Eu não quero ficar eternamente jovem, que aí eu tenho que me internar. Eu quero ficar eternamente bem. É isso que me interessa. Beleza é o que você tem dentro de você. Não é quanto botox você fez, quanta plástica você fez, quanto preenchimento você fez. Beleza é energia. Energia positiva. É você ter respeito pelo outro. É você ter vontade de ver o outro feliz. Glória foi nossa representante, nossa tradutora e nossa companhia. Pioneira inúmeras vezes, representava a potência da mulher negra. A jornalista Glória Maria, ícone da TV brasileira, morreu no Rio de Janeiro, no dia 2 de fevereiro de 2023.
Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, nos deixou em maio, aos 75 anos. Rita formou a banda brasileira de rock mais cultuada no mundo, Os Mutantes, e criou canções na carreira solo com enorme apelo popular, sem perder a liberdade e a irreverência. Referência de criatividade e independência feminina, durante quase 60 anos de carreira, Rita foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença. Oito prêmios Grammy e mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo. A cantora americana Tina Turner morreu em casa, na Suíça, aos 83 anos. No Brasil, ela lotou o Maracanã em 1988. Tina Turner inspirou uma geração de mulheres, não somente pelos hits. Ela foi a primeira mulher negra a aparecer na capa da revista Rolling Stones. E a Juventude Católica da Diocese de Anápolis chorou a morte da estudante Mariana Perene, de 20 anos. Mariana, atuante na paróquia São Sebastião, no grupo de jovens J², estava internada em um hospital em Brasília após descobrir uma leucemia mieloide aguda e morreu no dia 3 de março. Jordelírio Moreira Alves, conhecido como Seu Lírio, fundador do grupo Lírios do Campo, tradicional no ramo imobiliário de Anápolis, morreu em julho, aos 105 anos. Natural de Gorla Maggiore, na Itália, o padre Natal Macchi morreu aos 97 anos em Anápolis. Padre Natal estava internado no Hospital Evangélico Goiano após enfrentar um cálculo vesicular que se desenvolveu em septicemia. Residente na paróquia Nossa Senhora da Abadia, o sacerdote atuava na cidade desde 1985. Em comunicado, a Diocese de Anápolis lamentou a perda e afirmou estar firme na esperança da ressurreição em Cristo Jesus. E o Grupo Equatorial Energia completa o primeiro ano de concessão em Goiás. E a gestão iniciou, claro, com promessas do presidente do grupo no estado, Lêner Jaime. O repórter e apresentador Jonathan Cavalcante esteve na coletiva de imprensa realizada no terceiro dia do ano em Goiânia e questionou o presidente. Presidente, a Equatorial se compromete na questão da celeridade nas respostas ao consumidor, por exemplo, com as quedas de energia, com essa resposta imediata também ao produtor rural, por exemplo? Nós estamos apostando nisso, por isso nós estamos levando a nossa estrutura mais para próximo do consumidor. Uma coisa que vocês vão observar muito é que nós primamos pelo respeito ao consumidor. Vocês não vão ver agências nossas mal instaladas, não vão ver maus tratos com consumidores, filas aguardando, às vezes em intempéries. Isso não existe no Grupo Equatorial. O consumidor é tratado com respeito e com dignidade. Goiás tem 26 pontos e nós estamos chegando agora com mais um ponto ali naquela região, em Pirineus. Este ponto de suprimento nós vamos agora construir ali e interligá-lo com o DAE, e com isso nós vamos conseguir suprir e atender mais praticamente 200 mil consumidores em Anápolis, né? Com melhoria e com expansão de oferta de energia.
Ao longo do ano, no entanto, quedas de energia foram registradas e que se intensificaram no fim de setembro, quando uma onda de calor extremo atingiu parte do Brasil, incluindo Goiás. Uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, chegou a ser cogitada pela Assembleia Legislativa de Goiás, mas foi suspensa. Uma nova audiência pública deve ocorrer ainda em janeiro de 2024 para que dados de investimentos prometidos sejam comparados com o que será efetivamente entregue pela empresa. Ao portal Metrópolis, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse ser um calvário a crise na distribuição de energia. Nada tem penalizado mais o estado de Goiás, desde que eu entrei, do que essa falta de oferta de energia elétrica. Impressionante. Olha, isso tem sido o meu calvário. E agora a Enel não deu conta de cumprir o contrato depois de prejudicar Goiás 5 anos. Aí vem a Equatorial, que também alega que, olha, o sistema de distribuição está caótico, eu não consigo resolver tudo de uma hora para outra. Ou não resolver, o chameiro vem cair daí. Você não vai resolver. Você sabe que todo ano tem chuva, todo ano tem vento, todo ano tem seca, todo ano tem... Você tem a noção certinha das estações do ano. Agora, o que eu não posso é cada vez mais ampliar essa dificuldade para o cidadão. Chamei o presidente lá no meu gabinete, disse a ele, falei, olha, estamos começando mal. Em 2023, o título inédito na Copa do Mundo de Futebol Feminino não veio. Mas o sonho de levantar a taça seguirá vivo. A seleção brasileira foi eliminada ainda na fase de grupos. Este ano marcou também a despedida da Rainha Marta da Copa do Mundo Feminina. 6 vezes melhor do mundo, a maior artilheira da seleção transformou o futebol feminino no Brasil e no mundo. E a seleção brasileira de futebol masculino? Brasil! Um ano considerado decepcionante. A equipe comandada por Fernando Diniz encerrou 2023 com 37% de aproveitamento. Desde a saída de Tite, após a Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira já teve 2 técnicos, ambos interinos. 2024 ainda é uma incógnita e o torcedor aguarda a definição de quem será o comandante da seleção brasileira, que é a única pentacampeã mundial. E uma mulher de 25 anos foi flagrada em fevereiro em um ensaio sensual no Parque das Águas, no bairro Jundiaí, em Anápolis. O fato chamou a atenção de populares e a polícia militar foi acionada. A prática de ato obsceno em espaços públicos é considerada crime. Imagens registraram a modelo com roupas íntimas, tirando fotos na grade de um dos campos de futebol. No mesmo momento, crianças e famílias estavam no parque. A jovem estava acompanhada de 2 rapazes de 19 e 20 anos. De acordo com a PM, o trio foi orientado e liberado do local. Nesse momento eu agradeço também a Rádio São Francisco, que nos ajudou comunicando, pondo-nos no ar sobre pequeno Davi, que a gente estava passando muito aperto com ele, tadinho. Foi pela rádio que a gente conseguiu
muitas coisas. Os ouvintes, né, do Pequeno Davi, que ajudou muito, eu agradeço todos eles, a rádio, a Santa Casa, que nos ajudou muito também, caminhando o Pequeno Davi para Goiânia. E o pessoal aqui do postinho também, da Maracanã, que até hoje ainda nos ajuda, está sempre presente com o Pequeno Davi. Esse é o senhor José Ribeiro, avô do Pequeno Davi. Essa família passava por dificuldades financeiras e também de saúde. E com o apoio de vocês, ouvintes da Rádio São Francisco, foram arrecadados mais de R$1.500 que foram usados para pagar contas básicas. Além de comprar cestas, latas de leite, pacotes de fraldas, fogão, geladeira, carrinho de bebê, banheira com suporte, berço, roupas, calçados e transporte para o tratamento em Goiânia. O Pequeno Davi realizou a cirurgia e, graças a Deus, está bem. Em 2023, mais de 300 crianças passaram pelos estúdios das rádios São Francisco e 96 FM. O projeto No Ar, Escola no Rádio, realiza visitas educativas à sede da Fundação Frei João Batista Vogel e possibilita conhecer a estrutura das emissoras e a rotina de jornalistas e locutores. Em 2024, a intenção é que mais crianças façam a imersão no rádio, através de parceria com escolas municipais e estaduais. E o Campeonato Brasileiro Série A 2023 foi marcado por uma série de homenagens ao Rei Pelé. Mas justamente na primeira edição da disputa, após a morte do maior jogador de todos os tempos, o Santos, time que projetou Pelé, acabou rebaixado pela primeira vez na história. Já o Palmeiras se sagrou campeão pela 12ª vez na competição. O Goiás Esporte Clube caiu para a 2ª divisão e disputará a competição com o rival Vila Nova, que perdeu a chance de acesso na última rodada da Série B 2023. O Atlético Goianiense fez diferente, conseguiu acesso e será a única equipe que representará o estado na elite do futebol brasileiro. Em Anápolis, o Galo da Comarca bateu na trave e não conseguiu acesso à Série C. Mas em 2024, o tricolor representa a cidade na primeira divisão do futebol goiano e disputará a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro Série D e também a Copa Verde. Já a Anapolina e o Grêmio Anápolis decepcionaram seus torcedores e voltam a campo com o objetivo do acesso à elite do futebol goiano na próxima temporada. Para o ano que está prestes a começar, é preciso que coloquemos em prática a mensagem de paz nos estádios e que o racismo não seja um fator colocado dentro ou fora de campo. Afinal, o futebol vai além das 4 linhas. Para sempre, Marília Mendonça. Sol da manhã antes de sovar. A cantora ganhou o prêmio Grammy Latino 2023 na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja pelo trabalho Decretos Reais. Sei que você me entende bem. O disco póstumo reúne faixas como o hit Leão, que se tornou em janeiro deste ano a primeira canção em língua portuguesa da história a atingir 1.900.000 reproduções em apenas um dia. Marília Mendonça morreu em novembro de 2021 em um acidente aéreo.
E desde então, ela, a rainha da sofrência, nunca deixou de ser lembrada e admirada diariamente. E o rádio conquista cada vez mais audiência. Segundo dados do Inside Áudio 2023, divulgados este ano pela consultoria Cantar Ibope Mídia, 80% dos brasileiros escutam rádio, em média, durante 3 horas e 55 minutos por dia. O levantamento concluiu que 58% das pessoas escutam rádio em casa durante as atividades do dia a dia. 27% acompanham no carro ou moto particular e 12% até no trabalho. E um desses ouvintes, entre tantos outros, é o senhor José Roberto Maranhão Mendes, de 54 anos. Ele perdeu completamente a visão há 3 anos e desde então utiliza o rádio como ferramenta de aprendizado, atualização e companhia diária. Eu escuto a rádio primeiramente para ficar a paz do que está girando em torno de mim e depois para me aprender a escrever. Eu gosto muito de ouvir o jornal para que eu escreva aquilo que está sendo noticiado, para que eu possa estar aprendendo a escrever corretamente, estudando a respeito daquilo, porque no rádio eles estão falando corretamente, então eu, como não sou formado, eu uso aquilo em prol de mim, para me aprender. E o rádio sempre foi o companheiro do senhor? Sempre, até porque depois a televisão eu até escuto, mas não tem mais aquela emoção que a gente está vendo, então o rádio se tornou o companheiro essencial. Um abraço pro senhor e obrigado pela visita aqui na Rádio São Francisco. Obrigado, eu que agradeço a sua cordialidade comigo, por eu ter vindo aqui e ter encontrado o senhor. Com o compromisso de acompanhar os avanços, as tendências do setor de rádio e buscar qualidade em tudo que executa para informar e entreter, a Fundação Frei João Batista Vogel incentiva e subsidia iniciativas de aperfeiçoamento profissional. Em abril, gestores da instituição estiveram em Las Vegas, nos Estados Unidos, para participar da NAB Show, a maior feira de radiodifusão do mundo. Em junho e novembro, profissionais da instituição estiveram no 18º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo e no RD Summit, o maior congresso de marketing, vendas e inovação da América Latina, em São Paulo. Bastidores da política. As últimas notícias do cenário político. Você fica sabendo aqui na Rádio São Francisco FM. Um novo conceito em jornalismo. E as movimentações políticas em Anápolis já estão quentes. São Francisco FM, a caminho das urnas. Voto consciente é democracia. Voto consciente é democracia. E 2024 é ano de eleições e a cobertura na Rádio São Francisco você já conhece. Candidatos, notícias, pesquisas, entrevistas, debates e apurações. Voto consciente é democracia. Em 2024, o projeto de lei das fake news deve ganhar força com as eleições municipais. O debate de regras para o uso da inteligência artificial no pleito já começou. E na Rádio São Francisco você vai acompanhar tudo. Sempre com informação checada, apurada,
analisada e com pluralidade de opinião. E claro, você ouvinte, esse que está ouvindo agora a retrospectiva, você é o nosso convidado especial. Em 2024, problema seu continuará sendo problema nosso. E o jornalismo da São Francisco que você ouve e confia continuará em defesa do interesse público nos 4 cantos da cidade. A você, ouvinte, o nosso muito obrigado. E olha, é sua companhia que nos incentiva para a continuidade da São Francisco no trabalho de evangelização, informação com credibilidade, serviços sociais e entretenimento. E a gente te agradece por essa companhia durante todo o ano de 2023. Em 2024, seguimos com essa sintonia com a emissora da Paz e do Bem, com os personagens das ocorrências policiais, com o Zé do Beer Night, com a mãe do Rodrigo. Toda a nossa equipe já está preparada para esse ano que está chegando, Newton. Olha, Jonathan, e o jornalismo e a comunicação não fariam sentido sem a presença do nosso ouvinte. O compartilhamento a cada manhã, todos os dias no São Francisco News, mostra que todos nós estamos no caminho certo. E em 2024, esse compromisso se renova. Com muitas informações, seja na Sintonia 97.7 FM e também pelas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, no @São Francisco 97 FM, no nosso site www.radiosaochico.com.br, pelo Facebook e demais redes sociais. Toda uma equipe que está engajada para levar dia após dia a melhor informação para essa audiência que é mais que qualificada. São profissionais jornalistas que ampliam a comunicação radiofônica em Anápolis. E você, nosso ouvinte, conhece bem de perto todos os dias aqui no São Francisco News. E é muita responsabilidade estar aqui dia após dia, mas temos o apoio indispensável dos frades franciscanos da província do Santíssimo Nome de Jesus no Brasil. E aqui, o nosso agradecimento nessa retrospectiva 2023, a direção, produção e edição do nosso chefe de jornalismo, editor-chefe Weber Witt, que é mais que um editor-chefe, é o nosso amigo, faz parte da nossa família. Com o suporte, o agradecimento também ao nosso querido Eduardo Zoldan, Gabriel Emiliano Rodrigues, Orlando Cimenton, querido Victor Santos e Yasmin de Mendonça. A apresentação deste que vos fala, Jonathan Cavalcante, ao meu lado, o colega Newton Rodrigues. Também os nossos agradecimentos a Inaê Ribeiro, Rafaela Damasceno, Evaristo Pereira, Eduardo Vilarins e também a Victoria Ellen. Em 2024, mais desafios virão, mas com a união é que se faz a força. A você, ouvinte, o nosso muito obrigado, nossa eterna gratidão. Que São Francisco de Assis possa abençoar a você e a toda a sua família. Essa foi a retrospectiva 2023, aqui no São Francisco News, onde você tem vez, onde você tem voz, onde aqui problema seu é problema nosso. Anápolis passa pelos microfones da emissora da Paz e do Bem, da Rádio São Francisco. A todos um grande abraço. Fiquem com Deus. E o São Francisco News segue de segunda a sábado, de 6h20 até às 9 da manhã. Gratidão a todos. Valeu!